E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Neste vídeo, falaremos sobre a comparação entre o CDB e o LCI. Citaremos dois exemplos, um envolvendo os títulos pré-fixado e pós-fixado. Neste primeiro exemplo aqui, utilizaremos um exemplo de pré-fixado, com o CDB a 14% ao ano e o LCI a 12% ao ano. O CDB, por incidir na tabela regressiva do imposto de renda, e como aqui estamos vendo, ele vencerá em um ano, ele incidirá em 17,5%. Então, a rentabilidade desse ativo líquida, ou seja, descontado do imposto de renda, será de 14% vezes 1 menos 0,175, que é o 17,5%. Vamos lá. 1 menos 0,175 vezes os 14%, 11,55%. Ou seja, a rentabilidade líquida de 11,55%, livre do imposto. Como o LCI e o LCA são isentos do imposto de renda, a rentabilidade desse título líquida já livre seria de 12%, ou seja, a mesma informada no título. Nesse caso, o LCI renderia mais. Vamos para o segundo exemplo. Aqui temos um exemplo onde o CDB renderia 100% do CDI e o LCI 90% do CDI. Porém, eu utilizei uma Selic aqui de 10% como exemplo, apenas como exemplo. Primeiro passo aqui, se ele rende 100% do CDI, quanto vale o CDI? O CDI, geralmente, ele rende 0,10 a menos do que a Selic. Pode variar de 0,10, 0,12, 0,15, mas para efeitos de cálculo, dá para usar o 0,10. Então, aqui ele rende, se a Selic é 10% e ele rende 0,10 a menos, então o CDI 9,90% ao ano. Se ele é 100%, ou seja, ele renderia exatamente isso. Como o CDB ele tem imposto de renda, ele vai vencer em um ano, neste caso, 17,5%. Ou seja, 9,9% vezes 1 menos 0,175. Então, a rentabilidade líquida desse ativo será de, vamos lá, na prática, 1 menos 15%, 175, igual a 825, vezes 9,9, que é a rentabilidade bruta desse ativo, 8,16. Ou seja, a rentabilidade líquida de 8,16% ao ano. Beleza? Vamos para o LCI. Mesma coisa. Se ele rende 90% do CDI, quanto vale o CDI? Sempre partir desse princípio. Então, o CDI, nesse caso, 9,90, pois ainda é a mesma Selic, a mesma de 10%. Então, aqui, se ele rende 90% de CDI, então 90% de 9,90. Neste caso, 0,9 de 9,9 renderá 8,91. Então, no caso, 8,91% ao ano. Em ambos os casos, o LCI acabou vencendo, 8,91 a 8,16, 12% a 11,55. Mas isso não é uma regra. Tem que calcular, fazer essa comparação para ver qual está rendendo mais, beleza? Obrigado. Se eu te ajudei, se inscreva no canal,